Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sou especialista em educação, longe de ser. E isso me dá o direito de compartilhar algumas ideias que talvez sejam um tanto quanto fora do convencional. A apresentação que eu quero compartilhar com vocês vai muito mais na direção daquilo que eu observo como espectador do processo educacional e como alguém que acabou de fundar um projeto que tem um quê de educacional, que é uma plataforma de educação na internet, chamada AAA, onde eu tenho como sócio um outro palestrante aqui de Curitiba chamado Arthur Igreja, e o economista Ricardo Amorim, que a maioria de vocês deve conhecer do Manhattan Connection. Então nós tivemos que pesquisar um pouco essa coisa de modelos educacionais, para que a gente pudesse colocar o AAA no ar, que é uma plataforma que se propõe a entregar informação a respeito de inovação, e de tudo que está acontecendo no mundo de disruptivo, de uma maneira fácil, rápida de ser deglutida, né? E que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, meu papel aqui é provocar, muito mais do que trazer soluções. Meu papel é muito mais fazer perguntas do que trazer respostas. E essa nossa conversa ela vai passar por dois momentos. Primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito do mundo em que a gente está vivendo. A gente não se dá conta de que mundo é esse, na maioria das vezes. E a compreensão desse mundo em que a gente está vivendo, ela é determinante para a gente pensar em modelo educacional, principalmente quando a gente fala de educação empreendedora. A gente não tem como avaliar de que forma nós pretendemos educar as pessoas, educar os jovens, educar os adultos, educar os profissionais, principalmente falando de educação empreendedora, se a gente não tiver a clara compreensão do mundo em que a gente está vivendo. Mas esse mesmo mundo nos deixa muito pouco tempo para refletir sobre ele. Então é por isso que eu quero começar fazendo uma contextualização do momento em que a gente está vivendo. Isso vai ser bem rápido. E aí, depois que a gente tiver aquecido nesse sentido, eu começo a fazer as provocações ligadas especificamente à educação empreendedora. Levanta a mão para mim quem não tem um smartphone no bolso nesse momento. Conto 2 mãos levantadas. É fácil entender como isso tomou conta das nossas vidas. Eu costumo dizer que eu preferiria estar na situação que me encontro nesse momento, falando para um grupo de pessoas, pelado do que sem meu celular. Pode parecer exagero, mas é verdade. Porque se eu tivesse pelado, eu estaria constrangido, evidentemente. Vocês teriam uma visão do inferno, ninguém merece uma visão dessa a essa hora da manhã, mas eu provavelmente sobreviveria. Eu não tenho tanta certeza que sobreviveria sem o meu celular. E é fácil entender como isso funciona. Eu sou um palestrante profissional, viajo quase todo dia. Então, um dia típico meu, uma segunda-feira, por exemplo, que eu tenho que fazer uma palestra em São Paulo, ela começa às 6h30 da manhã, com o despertador tocando. O despertador está onde? No celular. Aí eu levanto, vou tomar banho, escuto Band News FM enquanto tomo banho. Eu escuto Band News aonde? No aplicativo do celular, que diga de passagem é a prova d'água. Eu posso levar ele para debaixo do chuveiro. Eu saio do chuveiro, pego o carro para ir para o aeroporto, mais ou menos 7h30 estou saindo de casa, começa a ter trânsito. O que eu uso para evitar o trânsito? O Waze. Está onde? No celular. Eu chego no aeroporto, sou mensalista no estacionamento, preciso de um código de barra que a cancela do estacionamento lê para me deixar entrar. Onde está o código de barra? No celular. Vou fazer check-in do voo. Aonde é que está o meu bilhete aéreo? No celular, eu uso o aplicativo da companhia no celular para fazer o check-in, fico com o meu cartão de embarque no celular. Aí eu passo ali no raio-x, do lado do raio-x tem uma sala VIP. Chego lá meia hora antes, passo lá tomar um café. O meu cartão é virtual, está armazenado aonde? No meu celular. Aí eu mostro o meu cartão de embarque, que está no celular, embarco no avião. Quando eu sento no avião, me acomodo e quero assistir o último episódio de Suits. Eu estou viciado naquela série, não consigo não aproveitar os 40 minutos do voo até São Paulo para assistir mais um episódio. Esse episódio está onde? Na Netflix, que está onde? No meu celular. Aí eu chego em São Paulo, preciso de um transporte. Que transporte eu uso? Uber. Uso o quê para chamar? O meu celular. Aí eu preciso saber qual é o endereço do hotel. A minha reserva do hotel está no hotéis.com, que está onde? No meu celular. Eu não sei o nome da pessoa com quem eu tenho que falar para avisar que eu cheguei. Está onde? Na agenda. A agenda está onde? No celular. Na hora de pagar a conta do hotel, eu esqueci o meu cartão de crédito, mas não tem problema, eu não preciso do cartão de crédito. Por quê? Eu vou usar Samsung Pay, que está onde? No meu celular. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. É muito mais do que um celular. Se a gente for olhar para a quantidade de coisas que foi desmonetizada pelo celular, isso fica ainda mais assustador. Explico o que eu quero dizer. Esse aparelho que todos vocês, menos 2 pessoas, têm no bolso nesse momento, a última coisa que ele faz hoje é falar. Já perceberam isso? Pensa aí, quando é que você falou no celular a última vez? Eu não me lembro. Até porque falar ao celular virou intrusivo, não é assim? Se o seu telefone toca, você não sabe, por que está me ligando? Porra? Manda um WhatsApp, manda mensagem. É mais ou menos assim que funciona. Agora, se você for olhar para esse aparelho, ele tem aí dentro um CD player, ele tem aí dentro uma mini televisão, ele tem aí dentro um scanner, ele tem aí dentro uma fotocopiadora,
ele tem aí dentro um CD player, não sei se eu já falei, ele tem aí dentro um GPS automotivo, ele tem aí dentro uma infinidade de coisas que simplesmente não existem. Não existem por quê? Foram substituídas por bits e bytes. Ninguém precisa mais fabricar essas coisas, porque um softwarezinho dentro desse aparelho celular resolve todos os nossos problemas. E isso tudo que a gente está falando em termos de tecnologia nos leva a isso que a gente chama de era das mudanças exponenciais. Por que exponencial? Também é fácil entender. Como é que é o mundo da era industrial? O mundo da era industrial é um mundo que cresce de maneira linear. Sempre foi assim. Se a gente for analisar como é que é o mundo industrial desde a antiguidade, o mundo é assim. As coisas crescem paulatinamente, as coisas crescem devagar. Quando a gente tem um pequeno empreendedor no Sebrae e ele monta um negócio, o que se espera? Que ele cresça aos poucos, um pouquinho de cada vez. Acontece que esse mundo industrial foi invadido por um negócio chamado tecnologia. E essa tecnologia mudou o comportamento dessa curva, e essa curva passou a se comportar desta maneira, gerando aquela palavrinha que todo mundo usa agora, né? Agora, para falar que alguma coisa é inovadora, tem que falar que é disruptivo. Isso é uma bobagem. Disruptivo é aquilo que gera disrupção. O que é gerar disrupção? É fazer com que alguma coisa que existia seja totalmente substituída por alguma coisa nova. Quem aqui teve numa locadora alugando vídeo nos últimos 6 meses? Ninguém vai. Quem aqui usa Netflix? Quase todo mundo. Isso é disruptivo. Deixou de existir um negócio chamado locadora para entrar um negócio novo no lugar. E isso é proporcionado por um negócio chamado tecnologia. Algumas delas estão aqui, eu vou dar alguns exemplos. A mais notável delas, e é aquela a qual nós temos mais acesso, é a internet, é claro. Esse dispositivo que nós temos no bolso, esse smartphone, nada mais é do que uma porta para o mundo. Um menino pobre na periferia de Bombaim, na Índia, com um smartphone na mão, que lá custa muito barato, tem acesso a exatamente os mesmos recursos que um engenheiro da NASA tem. Apenas com esse celular e uma conexão de internet. A gente costuma dizer, minha mãe tem 74 anos, aliás, 78. E cada vez que eu viajo, e minha vida é viajar, ela acende 18 velas, faz 39 orações, 15 promessas e me liga. Tome cuidado, meu filho, o mundo está cada vez mais violento, as pessoas estão roubando e matando. E eu já perdi a esperança de tentar fazê-la entender que o mundo não está nem mais, nem menos violento do que no tempo dela. A única diferença é que hoje a gente sabe do que acontece no momento em que acontece. E no tempo dela não era assim. No tempo dela as coisas demoravam para percorrer o espaço-tempo. Hoje, o indivíduo solta uma bomba no metrô de Londres e a gente está assistindo ao vivo, porque vai ter algum maluco fazendo uma live, e se bobear ele está fazendo uma selfie live que é para ele aparecer. É bem sintomático dos nossos tempos. Mas tem outras coisas que são menos evidentes e que a gente precisa estar atento. Quem já ouviu falar em Alexa? Alguns de vocês já ouviram falar em Alexa. Alexa é um robô. A gente costuma imaginar que robô tem aquela figura humanoide. Não necessariamente. E esse robô chamado Alexa custa $50 nos Estados Unidos e você coloca esse aparelhinho redondinho no meio da sala da sua casa. Na semana passada nós estávamos num evento em Lisboa chamado Web Summit, o maior evento de startup do mundo, e numa das transmissões que nós fizemos para os assinantes do AAA, nós pusemos a Alexa para conversar com ela. É impressionante. Quem assistiu Homem de Ferro? Muitos de vocês assistiram Homem de Ferro. Quem assistiu Homem de Ferro lembra do Jarvis. Lembra do Jarvis? É o mordomo do Sr. Stark. O Stark acorda e ele dá bom dia. Bom dia, Jarvis. E o Jarvis responde, bom dia, Sr. Stark. E o Sr. Stark pergunta, como é que está o tempo hoje, Jarvis? Como é que está o clima? E o Jarvis responde, o clima hoje começou frio, mas ele vai esquentar ao longo do dia. Sugiro que o senhor se vista em camadas. Muito obrigado, Jarvis. E o trânsito até o trabalho, como é que está? Estou vendo aqui que tem um acidente na I-35. Sugiro que o senhor aguarde meia hora, porque o trânsito vai estar melhor. Excelente sugestão, Jarvis. Você pode então fazer um café para mim enquanto eu espero? E o Jarvis liga a cafeteira para fazer o café. Pois bem, a Amazon Alexa faz exatamente a mesma coisa. Isso não é futuro, nem ficção científica. Isso é presente. E mais, há algumas semanas atrás isso foi notícia na internet. Um casal americano com uma Alexa instalada na sala de casa começou a brigar. E o pau começou a torar. E grito para lá e berro para cá, e a briga cresceu, e seu desgraçado, e sua isso, e sua aquilo, eu vou te matar, vou arrancar sua cabeça. Em 10 minutos, a polícia chegou na casa do casal. E tocou a campainha. Quem chamou a polícia? Alexa. Quem disse para a Alexa chamar a polícia? Ninguém. Porque ela aprende. Ela consegue interpretar o contexto, ela tem um mecanismo de inteligência artificial lá dentro,
que faz com que ela seja capaz de tomar decisões para as quais ela não foi programada. E se a gente pensa nas figuras humanoides, na semana passada lá no Web Summit, uma robô chamada Sofia, que talvez alguns de vocês tenham visto, que se tornou cidadã da Arábia Saudita, a primeira robô a ter cidadania, fez uma conversa ao vivo com um outro robô chamado Einstein. Está aqui a carinha dele. Esse robô foi programado com um sistema de inteligência artificial que incorpora a personalidade de Albert Einstein. E esses dois robôs conversaram ao vivo diante de mais ou menos 15 mil pessoas no palco do evento. E aí quando se fala conversar ao vivo, pode imaginar que é assim, bom dia, Sofia. E a Sofia, bom dia, Einstein. Não, nada disso. Eles estavam fazendo um debate sobre a influência da inteligência artificial na vida humana. E num dado momento a Sofia interrompe Einstein, porque Einstein estava falando que as pessoas não precisavam se assustar com os robôs e etc. E a Sofia fala o seguinte, Einstein, para de enrolar. Nós vamos sim tomar o emprego das pessoas. Mas isso vai ser uma coisa ótima. Sarcasmo. Isso é uma característica intrinsecamente humana. E um robô consegue reproduzir sarcasmo. Esse é o mundo em que a gente está vivendo. Isso é um caminhão autônomo. Já viram caminhões autônomos? Um caminhão autônomo de uma startup chamada Otto, que foi fundada em Israel, em 8 meses foi vendida para o Google por alguns bilhões de dólares. Só que a grande sacada desse caminhão não é que é um caminhão autônomo. É que é um kit acoplado ao caminhão que o transforma em caminhão autônomo. É por isso que as montadoras não sabem mais o que fazer. Porque enquanto as montadoras estão lutando para tentar transformar o seu carro em um negócio autônomo, tem uma startup que em 8 meses torna qualquer caminhão da Terra autônomo. E esse caminhão já foi usado para fazer uma entrega. Conseguem imaginar qual foi a primeira entrega feita por um caminhão autônomo? Foi uma coisa útil. Budweiser. Primeira entrega feita por um caminhão autônomo foi feita pela Budweiser. E quando a gente fala de carro autônomo, a gente acha que isso está longe. Não está. No Web Summit, semana passada, foi apresentado pela startup Waymo um carro autônomo que já roda nos Estados Unidos. Isso não é algo que vai acontecer lá em 2020, isso é algo que está acontecendo nesse momento. Alguém tem alguma ideia do que seja isso que está na tela? Isso é uma impressora 3D imprimindo uma casa. Uma casa. Impressão 3D de casa. Aí a gente começa a fazer conexão, né? Como é que vai ficar a educação dos nossos engenheiros num contexto como esse? Uma startup de São Francisco imprimiu uma casa inteira em 24 horas. Aí vem os chineses que definitivamente não sabem brincar e imprimem 10 casas em 24 horas. Esse é o mundo em que a gente está vivendo. Bitcoin. A Amazon, maior varejista do mundo, vai começar a aceitar Bitcoin. E a gente ouve falar muito de Bitcoin, que é aquela criptomoeda, uma moeda que só existe na internet, mas isso é só a ponta do iceberg. A grande sacada que a gente tem que entender é o que está por trás do Bitcoin. É um negócio chamado blockchain. Vocês vão ouvir falar muito em blockchain. O blockchain é o que torna possível a existência de criptomoedas, mas ele vai permitir coisas como, por exemplo, Sionara, tudo bem? Imaginemos que eu e a Sionara, que nunca nos vimos antes, pelo menos que eu me lembro, queremos fazer um contrato. Ela tem uma casa para alugar e eu quero alugar a casa dela. Como é que se faz esse contrato hoje? É um parto. É cartório, é fiador, é um monte de documento, é assinatura para lá, reconhece firma para cá. Na blockchain, sabe como é que vai ser? Automático. A blockchain garante a integridade do nosso contrato utilizando tecnologia distribuída. Isso é só uma das coisas, além de criptomoedas, que vai ser possível fazer dentro da blockchain. Quem aqui trocou pneu de carro nos últimos tempos? Todo mundo troca, né? Pneu gasta. Vocês não vão mais precisar trocar pneu de carro. Vocês vão fazer uma assinatura de pneu em bom estado. Isso não é futuro, isso já existe na Europa. Se você tem uma frota de caminhões, você pode contratar pneus como serviço da Michelin. Você paga uma mensalidade e a Michelin monitora os seus pneus para garantir que os seus pneus estarão sempre em boas condições. Isso também acontece com iluminação elétrica. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, não compra mais lâmpada. Ele tem uma assinatura de tantos ancilumens com a Philips. E a Philips cuida desse negócio todo, ninguém mais fala de comprar lâmpada, a gente fala de lâmpada como serviço. Tesla Autopilot System. Talvez alguns de vocês tenham visto isso. Um carro da Tesla, há algumas semanas atrás, estava sendo dirigido numa rodovia em Amsterdã, na Holanda. E o carro para, apita e para.
3 segundos depois acontece um acidente. Pode parecer pouco tempo, mas é uma eternidade. Quando você está vendo o vídeo, tem disponível na internet, é só procurar no Google. Você não entende por que o carro parou, porque é impossível identificar que vai acontecer um acidente. Mas não é impossível para o sistema de inteligência artificial. E se a gente acha que isso é o máximo, em 2020, carros voadores do Uber estarão operando em Los Angeles. Que ano nós estamos? Quase 18. Daqui a 2 anos haverá carros voadores. É um misto de helicóptero com drone, elétrico, não poluente, e que vai estar operando. Eles apresentaram isso ao vivo no Web Summit. Meus queridos e minhas queridas, esse é o admirável mundo novo em que nós estamos vivendo. E é evidente que eu só tangenciei algumas coisas. Talvez algumas dessas coisas pareçam ficção científica, mas eu vou dizer de novo, isso não é futuro. Isso tudo é passado. São coisas que já estão acontecendo, são coisas que já aconteceram. E aí, é evidente que isso demanda um novo modelo de educação. As pessoas que estão nas nossas escolas, nas nossas faculdades, não podem, em hipótese alguma, receber o mesmo modelo de educação que recebiam na era industrial, porque o modelo educacional foi um modelo concebido na era industrial. Modelo serial, todo mundo recebe o mesmo conhecimento, todo mundo é avaliado da mesma forma, e isso hoje, evidentemente, não funciona mais. Algumas informações interessantes, em 2020, mais de 75% das 500 maiores empresas pelo Standard & Poor's vão ser empresas que nós não conhecemos hoje. Isto é absolutamente assustador. Outra informação interessante, 54% das crianças perguntam primeiro ao Google e depois aos seus pais. Nós estamos sendo substituídos pelo Google, queiramos nós ou não. E aí, a gente vê que a tecnologia proporciona novas formas de educação que são completamente disruptivas. Imagine que você tem o sonho de ser ator ou atriz. Esqueça de fazer teatrinho ali no, Teatro Barracão da Fábrica em Cena, sei lá eu das quantas. Você pode estudar com Samuel L. Jackson. Sabe quanto custa isso? $90. Você vai querer fazer o cursinho de teatro do Lala Schneider? Ou você vai preferir estudar com Samuel L. Jackson? Pode até ser que você prefira o curso do Lala Schneider, mas não é para aprender técnica de atuação. A gente vai falar disso já já. Outro exemplo, cursos de MBA. Sei que muitos de vocês são de instituições superiores. Aí imagine que você resolve fazer o melhor curso de pós-graduação que se pode imaginar em gestão. Você contata os melhores professores de Curitiba, contata os caras mais fodásticos que você pode imaginar. E você os coloca em sala de aula. Quantas pessoas você vai conseguir colocar numa sala de aula assistindo esses caras? 30, 40 pessoas no pau da goiaba. Essas pessoas vão ter que se locomover todos os dias, gastar combustível, gastar o seu tempo. Vai ter que ter uma estrutura na universidade para essas pessoas serem abrigadas. E esse curso vai custar insanamente caro, porque você tem os melhores profissionais dando aula nele e eles custam muito caro. Aí vem a PUC do Rio Grande do Sul e cria um MBA com esses caras que estão aí. Ricardo Amorim, Samidana, Sérgio Moro, Leandro Carnal, Alexandre Assaf Neto, Gustavo Cerbasi, Alexandre Schwartzman, Max Geringer, Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, Marcos Piangers. Pensa bem, você vai querer sair de casa, pegar trânsito, gastar gasolina, ter que assistir aula na hora que a instituição quer que você assista? Ou você vai ficar no conforto da sua casa, pagando uma fração do que custa o curso lá na escola, tradicional, e vai poder ter aula com esses caras que estão aí. O que proporciona isso? A tecnologia. A gente precisa mudar a referência, porque a referência de fato mudou. Esse modelo aqui não funciona mais. Eu chamo esse modelo de educação pela nuca. Conhece a educação pela nuca? O menininho fica sentadinho na escolinha assim, olhando para a nuca do coleguinha para ver se ele consegue aprender alguma coisa. Faliu! Faliu! Acabou! Não faz mais sentido esse modelo. Até porque a gente precisa entender, quando eu falo do mundo industrial, o mundo em que a gente vive, e a gente também não para muito para pensar nisso. Explico. Dê uma olhada na cadeira que você está sentado ou sentada nesse momento. Essa cadeira onde você está sentado e sentada nesse momento, se você for muito grande, você não cabe nessa cadeira. Se você for muito pequeno ou pequena, você vai escorregar nessa cadeira. A hora que a gente sair daqui, a gente vai ter que sair por essa... esqueci de falar. Por quê? Porque essa é uma cadeira feita pela média. A hora que a gente sair daqui, a gente vai pegar essa escada aqui para subir, vai dar um congestionamentozinho ali. Sabe por quê? Porque o fluxo de pessoas aqui foi projetado pela média. Nós estamos numa casa lotada hoje. A hora que a gente sair dali, não tem jeito, vai engargalar, porque aquilo foi projetado para a média. A gente vai pegar um carro para ir para casa, para o trabalho, seja lá onde for,
Se a gente for muito grande, tem que pôr o banco lá atrás, porque não cabe. Se a gente for muito pequeno, vai ter que pôr uma almofada embaixo, porque o carro foi projetado pela média. À noite, quando a gente chegar em casa, a gente vai dormir. Se a gente for muito grande, vai ficar com o pé para fora da cama. Sei bem do que eu estou falando. Se for muito pequeno, vai dar para dar cambalhota na cama. Por quê? Porque o colchão foi projetado pela média. O mundo em que nós vivemos é um mundo projetado pela média. É um mundo que só funciona na média. É um mundo que nos leva a viver vidas na média. E aí eu pergunto a vocês, que são educadores, entendem disso muito mais do que eu. Lembram quando nós entramos na escola, ou quando nós colocamos o nosso filho na escola? Qual foi a primeira coisa que a gente teve que comprar para essas crianças? Foi um negócio chamado uniforme. Conseguem perceber a aberração que é isso? O que faz um uniforme? Uniformiza. Uniformiza. Bota todo mundo igualzinho. Aí a gente bota lá o filho na escola, dali um mês o professor, a coordenadora da escolinha chama. Então, pai e mãe, eu preciso conversar muito com vocês. Eu preciso recomendar que vocês procurem um psicólogo ou um padre, porque o filho de vocês ou é louco ou está possuído pelo demônio. Não é assim que funciona? E a criança não tem nada de errado. A única coisa que a criança tem é o instinto natural de buscar, de procurar, de querer descobrir o mundo, e a gente tenta enquadrar. E vai nesse esqueminha enquadrado até morrer. No mundo da média. Completem comigo a seguinte frase. Algo que está na média é medíocre. Algo que está na média é medíocre. Então como é que a gente pode se contentar em viver num mundo da média, em ensinar os nossos estudantes na média, em ensinar empreendedorismo pela média? Se algo que está na média nada mais é do que algo medíocre. Percebem como é preciso um novo modelo? Escolas de hoje formam um exército de especialistas no obsoleto. Como é que fica um engenheiro com impressão de casa 3D? Eu tenho aqui um exemplo que vai aparecer daqui a pouco. Isso é uma vaga de trabalho de gerente de produto sênior para a 99 táxi que vocês conhecem. Vejam o que é pedido na vaga. As habilidades que são esperadas de você. Curiosidade para a rápida expansão dos conhecimentos sobre novas empresas e novos setores da indústria. Conhecimento e experiência com metodologias ágeis. Formação acadêmica desejável, não obrigatória. Certificação Scrum desejável, mas não obrigatória. Por quê? Certificação Scrum, o moleque aprende na internet em 2 noites sem dormir. Não é isso que faz a diferença. Agora, precisa de capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares em situações de alta pressão. Isso precisa. Precisa de paixão por projetar soluções sustentáveis e inovadoras que resolvam problemas cotidianos. Isso precisa. Percebem como é completamente diferente? E aí a gente fica com essa sensação aqui, né? Para onde é que a gente vai diante de tudo isso? E agora vem algumas ideias que eu tenho, vou dizer novamente, do ponto de vista do observador. Eu não sou especialista em educação. Agora, eu estou convivendo com startups, eu sou investidor de 13 startups, estou com esses jovens o tempo todo, estou vendo as dificuldades que eles passam e tenho um filho de 15 anos que está chegando na hora de fazer as suas escolhas. E eu fui educado pelo meu pai, por isso eu estudei tanto, para acreditar que a minha única maneira de melhorar de vida, eu vim de família bastante humilde, era estudando. Faço uma faculdade, eu sou a primeira pessoa da minha família com curso superior, faço uma faculdade, estudo, etc, etc, etc. E eu sofro hoje a angústia de não ter convicção de dizer para o meu filho Luca que ele tem que fazer uma faculdade. Porque eu não sei se é isso que vai fazer a diferença na vida dele. Não estou dizendo que sim, nem que não. Estou me manifestando incapaz de fazer essa escolha conscientemente hoje. Vamos lá. Essa é minha filha Mariana, que completou 1 ano anteontem. Vou mostrar um videozinho dela para vocês de 1 minuto e meio. Por que eu gravei esse vídeo? Porque quando a gente viu o que ela estava fazendo, o primeiro instinto qual é? Mariana, para! Não é para bagunçar, você vai se machucar, para de tirar o sapato da mamãe do lugar, etc, etc. E aí eu, num relance, falei, não, para, deixa. O que a Mariana está fazendo aqui? Experimentando. Experimentando.
conhecendo o mundo. E aí ela tira o troço e põe o troço. Aí daqui a pouco ela pega a fita azul da sandália e ela vê, nossa, a fita azul estica. E aí ela puxa aquilo para ver que efeito vai fazer. As crianças aprendem experimentando. Os jovens deveriam aprender experimentando. O problema é que a gente tira deles essa capacidade nessa fase. Quando toda vez que a criança experimenta alguma coisa, a gente vai lá e diz, para de fazer, não é para bagunçar, está tudo arrumado, o que você vai fazer aí? É um contrassenso fazer isso. A gente começa a aniquilar a capacidade de desenvolver uma geração de empreendedores aqui. Quando a gente tira da criança a possibilidade de que ela experimente. Para isso a gente precisa de uma mudança de modelo mental. Quando eu falo de modelo mental, alguns de vocês que já me viram em palestra, eu uso essa transparência, esse slide. O que mostra esse slide? Uma prosaica galinhazinha olhando um quadro no jogador de futebol e ela acha que da bola vai nascer uma miniatura do jogador de futebol. É fácil entender. Por que ela enxerga isso? Porque isso é o que a galinha conhece. Ela é condicionada a vida inteira para passar a vida sentada em cima de um objeto redondo, esperando que desse objeto redondo saia uma miniatura de si mesma. Portanto, qualquer coisa ao redor dela, ela só pode funcionar, interpretar, interagir com isso a partir dessa referência que ela conhece. O modelo mental funciona exatamente assim. Se eu acredito que uma criança de 2 anos tem que se comportar e não pode fazer bagunça, esse meu modelo mental vai pautar toda a minha forma de relação com tudo que está à minha volta. Já se eu acredito que uma criança de 2 anos, uma criança de 7, um adolescente de 15, um jovem de 22, têm que ser incentivados a experimentar. Eu começo a abrir novas possibilidades para processos educacionais que são diferentes, que são fora daquele quadradinho que a gente está acostumado a crer. E vejam como é difícil isso. Quem já ouviu falar na Minerva? Pouca gente já ouviu falar na Minerva. Então vocês têm uma primeira tarefa de casa hoje para aqueles que são educadores. Educadores têm que conhecer a Minerva. Têm, por força da profissão. A Minerva é uma universidade nova nos Estados Unidos, que recruta jovens, que passam 6 meses em cada continente fazendo a sua graduação. E não é em sala de aula. É trabalhando em projetos lá em Singapura, lá em São Francisco, aí em Buenos Aires, na América do Sul, eles vêm a Buenos Aires. A gente tem que entender como isso funciona. Até porque a Minerva hoje, tem um brasileiro que fará parte da primeira turma. Detalhe, a primeira turma da Minerva se gradua em 2019. Ela não graduou nenhuma turma ainda. E ela tem uma taxa de entrada de 1,9%. É mais difícil entrar na Minerva do que entrar em Harvard. Eles estão fazendo alguma coisa certa. Mas nós estamos falando de modelo mental, não é? Site do MIT. MIT Admissions. Chris Patterson. A desilusão da Minerva. E aí ele faz todo um arrazoado de razões pelas quais nós temos que desconfiar da Minerva. Ele é incapaz de perceber que o mundo mudou e ele acha que o processo de admissão tem que ser o processo tradicional do MIT que sempre foi. Percebe? Isso é modelo mental. A gente resiste à mudança porque somos programados para isso como humanos. A gente tem que ter essa consciência também. A gente não resiste à mudança porque acha legal. É porque nós somos programados para resistir à mudança desde que a gente estava na caverna. Quando a gente estava na caverna, sair da caverna era o desconhecido. O desconhecido podia trazer o risco de ter um bicho lá fora que matasse a gente. E aí, geneticamente, nosso DNA foi programado para não gostar de mudança, porque a mudança pode trazer o desconhecido que pode matar a gente. É por isso que a gente resiste à mudança, a gente tem que ter essa consciência. E aqui está um claro exemplo de como isso funciona. E aí a boa notícia para nós é o seguinte, lembram desse gráfico? Tecnologia gerando disrupção, etc, etc. Não é a tecnologia que gera disrupção, são as pessoas que geram disrupção. Claro que usando a tecnologia, mas a tecnologia por si só não resolve problema nenhum. E aí que está a grande sacada. A gente gravou um vídeo para o Triple onde eu falo isso lá. A tecnologia é o meio, mas o fim é o ser humano. É importante compreender a tecnologia para a gente ver de que forma ela pode ajudar no processo de formação de melhores humanos. E aí vamos falar de empreendedorismo. A Rosângela falou, eu estava no Marrocos semana retrasada. Esse menino que está na foto comigo tem 22 anos. Chama-se Aziz. Aziz nunca saiu do Marrocos. É de uma família berbere, que é o povo original do Marrocos. Os nômades lá que migravam pelo exército. É uma dinastia, tribo, sei lá eu, parente dos tuaregues, que a gente conhece mais, fala-se mais dos tuaregues no filme e tal.
Aziz fala 6 idiomas. Ele nunca saiu do Marrocos. Eu fui visitar um local, Ait Benadur, que é onde foi filmado Guerra dos Tronos lá. Guerra dos Tronos, é isso mesmo, jogo. Game of Thrones, onde foi filmado Game of Thrones, foi filmado uma série de filmes. E ele me abordou na porta, falando em espanhol, e me acompanhou na visita. Eu digo, às vezes, quantas línguas você fala? 6. Onde é que você aprendeu? Na escola da vida. No final do ano ele vai pela primeira vez viajar para fora do Marrocos, vai visitar a Espanha, com o dinheiro do trabalho dele como guia turístico. Cadê a moça que abriu, que falou da educação? Empreender não é sinônimo de ter negócio. Isso aqui é empreender. Para isso não precisa de educação formal. Para isso não precisa de cursos super elaborados. Para isso precisa de atitude. Para isso precisa enxergar a possibilidade de encontrar oportunidade em qualquer lugar, como um moleque de 21 anos, que nunca saiu do Marrocos, que vira guia turístico capaz de viajar para o exterior, falando 6 línguas, sem nunca ter frequentado nenhuma escola formal. Enquanto a gente está lá preocupado com a ementa do curso, esse moleque está dando nó na gente. Esse é o tipo de mundo que a gente está vivendo. Nós, como educadores, temos que pensar nas nossas referências. Isso é muito mais importante do que o conteúdo formal de cada disciplina. Lembra que eu falei do Luca? Esse aqui é o Luca. Nessa foto ele estava com 14 para 15 anos. Essa foto foi tirada em março do ano passado. Nós estamos aqui num lugar chamado Singularity University. Quem conhece Singularity University? Muito bem. Segunda tarefa do tio Alan, dever de casa para os nossos educadores. Vocês não podem dormir hoje sem saber o que é Singularity University. Não podem. Não podem. Não podem. Porque lá é uma universidade criada pela NASA e pelo Google, que se dedica a pesquisar o uso da tecnologia para impactar positivamente a vida de, no mínimo, 1 bilhão de pessoas. Tudo o que eles fazem lá busca impactar a vida de, no mínimo, 1 bilhão de pessoas. E nós fomos numa missão ao Vale do Silício, com um grupo de investidores aqui de Curitiba, e eu levei o Luca comigo. Fomos visitar a Singularity University. Lá na Singularity University, fomos visitar um brasileiro residente da Singularity University, trabalhando num laboratório fazendo pesquisa. Chegamos no laboratório, esse cara estava na frente de 2 telas de computador, com fone de ouvido, programando, todo animadão. A hora que a gente chegou, ele parou de fazer o que ele estava fazendo e começou a explicar o que é o projeto dele. O que é o projeto dele? Transformando uma história longa numa história curta, ele está criando uma rede de satélite que vai ser colocada na órbita da Terra. Esses satélites custam 20% de um satélite convencional e tem uma capacidade de processamento de imagens infinitamente superior a todos os satélites que estão lá em cima. Quando isso estiver funcionando, ele vai poder, pela análise do espectro de cores da superfície da Terra, dizer aonde é melhor, nesse momento, plantar soja, milho, trigo, café, algodão. Porque ele vai conseguir interpretar pelas condições climáticas, de solo, etc, etc. Esse cara vai poder identificar vazamentos de óleo, petróleo, gás, o que for, em tempo real, quando eles começam a acontecer. Ou seja, virtualmente ele vai eliminar a possibilidade de catástrofes climáticas no planeta. Esse cara não vai impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Esse cara vai impactar a vida de muitos bilhões de pessoas no planeta. A visita acabou, nós agradecemos e estamos retornando ao carro, eu e o Luca. E aí, Luca, o que você achou? Pô, pai, mó legal. Mas estava aqui pensando. Meio que estou me sentindo um bosta. Como é que é, Luca? É, pai, pô, estou me sentindo um bosta. Mas por quê? Pai, você viu o computador que o cara estava usando? Vi. Você viu que o computador dele tem 2 telas? Vi. O meu, no meu quarto, só tem 1 tela. Mas é a única diferença. Eu vi lá o computador do cara, é igual ao computador que eu tenho lá em casa. O computador do meu quarto, eu só uso para jogar Counter-Strike com os meus amigos. O cara usa o computador dele para mudar a vida das pessoas. Eu olhei para ele, respirei fundo. Olhei bem nos olhos dele e disse, Luca, você tem toda a razão, você é um bosta. Coitadinho, fazendo piada às custas dele, é claro que eu não falei isso. A pergunta foi outra, né? E aí? O que você vai fazer com isso? E aí ele respondeu entusiasmadíssimo. Porque, pai, eu falo sempre para você que eu não entendo por que a gente tem que decorar a fórmula do petróleo na escola. Por que a gente tem que decorar a fórmula? Ele me pergunta isso. Pai, pô, eu tenho que decorar a fórmula do petróleo. Eu vou responder o quê para ele? Tem que decorar porque mandaram. Decora essa porcaria aí porque não serve para nada mesmo. Mas aí ele fala que ele pela primeira vez viu sentido no troço. Que é isso que ele quer fazer na vida, que ele quer estudar lá, que ele quer aprender como é que usa a tecnologia para mudar a vida das pessoas. Faz 1 ano e meio que a gente esteve lá. Ele continua dizendo que é isso que ele quer fazer. Mas não tem a menor importância. Se é isso que ele vai fazer, não importa.
O que importa é que naquela tarde de março de 2017, eu ampliei as referências do Luca de uma maneira que elas nunca mais voltarão a ser o que eram antes. Esse é o nosso papel como educadores. Nós não temos resposta para tudo. É impossível ter resposta para tudo nesse mundo que a gente vive. Agora, nós temos sim capacidade de ampliar referências. Porque nós sabemos onde buscar as referências. E quando a gente mostra essas referências para os nossos educandos, a gente expande a capacidade deles de criarem as próprias referências. E ao fazê-lo, nós damos a melhor contribuição que alguém pode dar, porque o conhecimento do manual do livro é perecível. O que o Luca aprendeu naquela tarde de março de 2017 dura a vida toda. É isso que faz a diferença nesse processo educacional. Empreendedorismo não é sinônimo de abrir empresa. Empreendedorismo é uma ação de vida. A gente precisa parar com essa maluquice de achar que todo mundo tem que abrir empresa. Não, abrir empresa não é para todo mundo. Eu tenho brincado que eu tinha que ter sido diretor superintendente do Sebrae depois de ser empresário. Eu achava que sabia muito de empreendedorismo, não sabia porra nenhuma de empreendedorismo. Eu fui aprender lá na marra, quando fui virar empresário. Porque não é para todo mundo esse negócio. Não é. Empreendedorismo é uma montanha-russa, você sobe, desce, dá frio na barriga. Quem não gosta de montanha-russa não pode empreender. O que não quer dizer que não possa ser empreendedor. Porque ser empreendedor é possível de ser dentro de uma empresa convencional, seja ela qual for. Na vida, na faculdade, na universidade, seja lá onde for. Só que a gente precisa ter consciência disso. Porque senão a gente fica ensinando empreendedorismo com manual de como abrir empresa, manual do bom negócio, manual do marketing. Isso é bullshit, aprende na internet esse troço. Agora, quando você muda as referências, quando você trabalha a atitude, quando você trabalha comportamento, quando você trabalha a possibilidade das pessoas buscarem as próprias soluções, aí nós estamos falando do empreendedorismo que é efetivamente transformador. Educação instrumental será cada vez mais resolvida pela tecnologia. Alguns exemplos. O Udacity, tudo que é coisa que você quer estudar está aqui lá na internet. Muita coisa de graça, muita coisa custa barato. Coursera, Udemy, EDX, inclusive concursos de MIT, Harvard, Berkeley, essas coisas estão todas aí, disponíveis para quem quiser. Não é isso que faz a diferença. Não é por isso que as pessoas têm que sair de casa para ir até a universidade. Elas têm que ir até a universidade para experimentar, para trocar, para aprender a partir da construção coletiva. Porque conhecimento, 2 mais 2 igual a 4, Khan Academy ensina muito melhor do que qualquer professor em sala de aula. Educação empreendedora depende de ensinar o que a escola não ensina. Não é por acaso que Singularity University, que eu falei para vocês, tem fila nos programas que eles fazem. Turmas e turmas lotadas de gente que quer ir lá aprender colocando a mão na massa. Que quer aprender fazendo. Outro exemplo, Hyper Island, na Suécia, na Escandinávia, que é um dos países mais inovadores na área de educação disruptiva hoje. Todos os cursos da Hyper Island são cursos focados em fazer. Design de experiência, interação, trabalho conjunto, coletividade. É isso que faz a diferença. É por isso que tem fila de gente querendo entrar nesses cursos. E é claro que uma educação empreendedora depende de um educador empreendedor e de uma instituição empreendedora. Essas coisas são absolutamente complementares. Não dá para fazer chover no deserto. E para isso, a gente precisa, é a última coisa sobre a qual eu quero falar, de propósito. Já pararam para pensar qual é o propósito de vocês como educadores? Está na moda falar em propósito. Agora virou moda, tem que ter um propósito. Muito além do discurso. Propósito é aquilo que faz a gente levantar da cama de manhã para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas a gente raramente investe tempo em entender o propósito de verdade. Outro dia eu dava uma palestra aqui em Curitiba para um grupo de vendedoras de uma rede de joias, joias de prata. Tem no Brasil inteiro, a matriz é aqui em Curitiba. E tinha lá um grupo de 50 gerentes comerciais, todas mulheres. E nós falávamos sobre arte de fazer acontecer e tal. E eu perguntei a elas, o que vocês fazem, né? O que vocês fazem? Por que vocês levantam todo dia de manhã da cama? E elas responderam, para vender joia. Tudo que eu queria naquele momento era ter um botão vermelho, daqueles que se aperta e toca uma campainha bem alta, sabe? Pá! Resposta errada. Sério que vocês acham que vocês levantam da cama para vender joia? Que empreguinho de merda! Acordar todo dia para passar o dia sentado num balcão vendendo joia. E eu convidei elas para fazer o seguinte raciocínio comigo. Por que é que uma mulher compra uma joia? Por quê? Porque ela quer se sentir mais bonita, poderosa, estilosa, elevar sua autoestima, desejada. Em última análise, ela quer se sentir mais feliz. Por que é que um homem compra uma joia?
Aí tem duas razões. Aí tem duas. Uma é porque fez uma cagada muito grande e precisa consertar. Acontece. Mas a principal razão é para fazer uma mulher feliz. Seja amante, mulher, mas é para fazer uma mulher feliz. Percebem como é muito mais do que vender joia? Aquelas mulheres saem da cama todo dia para ter a possibilidade de fazer alguém feliz. Isso muda tudo. Imagine você levantando da cama e pensando, puta que bosta, tem que passar o dia hoje no balcão vendendo joia, que merda. Agora imagine você acordando cedo e pensando, hoje eu vou fazer alguém feliz nesse dia. Muda tudo. E aí eu pergunto a vocês, para que vocês levantam da cama todo dia de manhã? É para dar aula? Eu tenho certeza que não é para isso. Eu tenho certeza. Eu faço palestra no Brasil inteiro. Os dois públicos para quem eu mais adoro falar. Estudante, porque é onde o terreno é mais fértil, e educador, porque é quem semeia esse terreno. É quem transforma. A gente não fala que o país só vai mudar através da educação? E aí não é pelo Temer, não. É por vocês. São os educadores que vão fazer essa mágica acontecer. E para isso a gente tem que ter clareza quanto ao nosso propósito, que é sim transformar esse país. E quando a gente fala de educação empreendedora, isso é ainda mais importante. Porque a única educação capaz de transformar o país, talvez na próxima geração, é uma educação empreendedora. Que dê às pessoas o caminho para que elas aprendam a pescar e parem com essa palhaçada de dar peixe pronto. Isso não muda nada. As pessoas precisam encontrar o próprio caminho. Por isso eu falo tanto de referência. Por isso eu falo tanto dessas coisas que eu acho que é o que tem o poder de transformar. Quando a gente faz com propósito. Essa é uma frase que eu tirei do site da OutSchool. Quem já ouviu falar em OutSchool? Terceira tarefa do tio Alan para hoje. Vocês não podem dormir sem saber o que é OutSchool. É uma escola de nível fundamental e médio, mas que tem uma proposta de educação completamente diferente. Aprender fazendo. E essa frase é de um estudante da Escola do Ensino Médio de São Francisco. Ele diz o seguinte, na OutSchool eu floresci intelectualmente, emocionalmente e socialmente. Eu sinto o prazer de ir para a sala de aula todos os dias, orgulho. Nossos professores estão no coração da nossa comunidade. Estando aqui, eu encontrei a paixão por aprender e o desejo por perseguir meus sonhos. Esse é o nosso papel como educadores. Fazer com que as pessoas queiram perseguir os próprios sonhos. Fazer com que as pessoas tenham um instrumento para isso. É disso que a gente fala quando fala de educação empreendedora. E eu quero deixar vocês numa companhia ilustre. Essa é uma frase que eu deixei no inglês para manter o original. Know the rules well, so you can break them effectively. Conheça bem as regras. Única e exclusivamente para que você possa quebrá-las. Quem vocês acham que falou essa frase? De quem é essa frase? Alguém sabe? Parece um negócio meio radical, né? Porra, como assim conheça as regras para quebrar? Você está mandando a gente ser transgressor? Tô. Até a extensão da lei, porque aí é lei, não é regra. É diferente. O Brasil é o único país que tem a particularidade de ter um negócio que é lei que pegou e lei que não pegou. Olha que aberração. Lei é lei, não tem que pegar ou não pegar, mas aqui no Brasil é assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do conjunto de regras que rege o nosso mundo da média e que a gente tem que começar a se questionar para que servem essas regras. Essa frase não é de nenhum maluco, essa frase não é de nenhum terrorista, essa frase é de Dalai Lama. Se isso serve aos ensinamentos de Dalai Lama, isso serve para a gente, como educadores, pensar numa educação empreendedora mais efetiva. Obrigado, privilégio. E a gente continua no debate.